Olá, pessoal, como vai? Tudo bem? Escrevam, por favor, se estão me escutando, por favor. Isso, escrevam aí embaixo se estão escutando. Maravilha, Elísio, Márcia. Ô, Aires, como vai, Arizão? Que bom. Então, vocês estão vendo também o meu slide? Estão vendo o meu slide? Sim, então tá. Então eu vou começar aqui a nossa apresentação. Outras pessoas vão chegando, depois tem a gravação, né? Então vai ficar mais fácil. Eu vou colocar aqui também a minha tela para mostrar para vocês do que nós estamos falando. Então, muito bem, nosso evento é o evento que nós estamos chamando de Dúvidas para a nossa oficina de plano de vida. Nós vamos realizar uma oficina. Deixa eu dar o contexto para vocês. E nesse contexto a gente já começa. Aí, por enquanto, podem chegar mais pessoas. A oficina de plano de vida configura uma parte do método Olho de Tigre de Desenvolvimento Humano. O método Olho de Tigre de Desenvolvimento Humano é formado por 4 intervenções. 4 intervenções. Fazendo as 4, você se titula DHBI. Então, a titulação primária é o que a gente chama de Curso de Desenvolvimento Comportamental, CDC, que é um curso online, gratuito, disponível no nosso site com esse título, CDC. Depois nós temos um CAC, que é um curso online que fala sobre neurociências. Esse curso agora também tem em formato presencial e em breve vai estar aqui nessa plataforma também em formato online, que é curso de autoanálise comportamental ou curso de inteligência comportamental. É um curso mais denso, do ponto de vista comportamental. Temos nosso programa de imersão, chama PIC, que são de 4 dias, acontece 3 vezes por ano, e temos a oficina de plano de vida, que é o que nós vamos falar hoje. Então, o CDC está aí, é um curso gratuito, quem quiser fazer, está lá à disposição no nosso site. O CAC é um curso online, 11 videoaulas, ele também será disponibilizado em via online, assim como nós estamos fazendo aqui pela plataforma GoBrunch. Temos o PIC, né, como eu já falei, e temos a oficina de plano de vida. Vamos lá. Então, só para lembrar, né? A oficina de plano de vida, a oficina de Life Plan, é uma parte do método Olho de Tigre de Desenvolvimento Humano, que integra 4 intervenções que chama-se Trilha de Formação em Inteligência Comportamental. CDC, mais CAC, mais PIC, mais Oficina do Life Plan, gera o que nós chamamos de DHBI, Declaration of Human Behavior Improvement. É uma certificação comportamental que você recebe por fazer as quatro intervenções. Nosso objetivo aqui é falar e tirar dúvidas das pessoas em relação à oficina de plano de vida. Então, vamos lá. Ô, Vani, o que é a oficina de plano de vida? Então, só para mim voltar aqui para a tela, vocês estão enxergando, não? Vocês estão vendo tudo bonitinho aí? Isso, estão me vendo. Vocês estão me vendo e vão vendo a tela ou vocês estão vendo só a tela ou só eu? Os dois, ok. Então tá bom. É que eu aqui só vejo a tela, né? Quando eu não coloco aqui. Então vou botar a tela de novo. Perfeito, Luiz. Ok. Então vamos lá. O que é o plano de vida? Deixa eu explicar. O que é a oficina de plano de vida? A oficina é um evento que nós... Na verdade, nós temos a obrigação de dar esse evento para quem fez o nosso curso de 4 dias de imersão. Quem fez o PIC, o Programa de Inteligência Comportamental de Imersão, lá as pessoas sabem por que eu sou obrigado. Nós temos... É uma obrigação do sistema eu dar mais 2 dias da minha vida para fazer a oficina de plano de vida. Acontece uma coisa no treinamento muito importante que exige com que as pessoas tenham mais 2 dias para construir seu plano de vida. Então, na verdade, o PIC deveria ser 6 dias.
3 dias de imersão comportamental, 1 dia de explicação teórica e 2 dias para fazer o plano de vida. Só que o plano de vida ele acontece num outro momento, ok? Numa outra circunstância de tempo, tá? Então, o que acontece? Nesses 2 dias, nós vamos ficar exclusivamente dedicados a construir o que a gente chama de plano de vida, ok? A maioria se dedica às suas empresas a um final de semana ou até mais tempo para fazer o plano o business plan ou o planejamento estratégico da organização, mas raramente, infelizmente, as pessoas dedicam 2 diazinhos da sua vida para planejar a sua existência. Então, é um conteúdo bem profundo, que é uma oficina, não é um curso, onde a gente vai simplesmente estruturar o plano de vida da pessoa. E para quem serve esse conteúdo? Para todo mundo que está no momento de construção da sua nova etapa. Isso pode acontecer para algumas pessoas aos 17 anos de idade, para alguns aos 30, para alguns aos 50, depende. O objetivo é que, daqui para trás, nós não temos mais o que fazer. Agora, daqui para frente, nós temos muito o que fazer. E o nosso foco é olhar daqui para frente. Não vamos nem debater o passado. Os outros conteúdos que a nossa trilha tem, debate o passado, aborda o passado, fala do passado. Aqui não. Aqui nós só vamos falar de hoje para frente. E esse é o importante dele. 2 dias só para pensar o futuro. Não para pensar o presente, nem o passado. Só para pensar o futuro. Mas o futuro a gente constrói a partir das decisões que tomamos agora. Então, esse é o objetivo da oficina de plano de vida. Tá? Feito isso, o que nós vamos fazer? Quer dizer, dito isso, o que nós vamos fazer? A primeira coisa que as pessoas vão fazer é pensar um pouquinho o que a gente chama de octógono da vida. Está vendo esse octógono da vida aí? Esse é um octógono que a gente desenvolveu, faz parte de um conteúdo do nosso livro, As 30 Leis, e que esse octógono se divide... octógono, né? São 8 lados. A gente entende que a primeira coisa a fazer no nosso trabalho, lá na oficina, é explicar que plenitude é a completude de 8 vertentes. Quer dizer, como é que você está em relação à sua intelectualidade e formação acadêmica? Como é que você está em relação ao seu relacionamento familiar? E aqui na frente, nesse slide aí, tem o significado de cada um deles, né? Então, eu vou ler rapidamente aqui, ó. Como é que você está em relação à intelectualidade e formação acadêmica? Em qual grau você se enxerga em relação à plenitude do desenvolvimento de sua intelectualidade cognitiva, conexa a conhecimentos de forma ampla? Considere aqui também todas as eventuais lacunas que você ainda tem, a seu ponto de vista, das formações acadêmicas clássicas e relativas aos outros cursos ainda pendentes de serem formalmente estabelecidos. Então, como é que você está nesse aspecto? Você vai colocar isso numa nota de 0 a 100% aqui nessa vertente aqui. Ok? Então, aqui tem uma nota 0 e aqui nota 100. Como você está nesse aspecto? 10, 20, 30, 100? Como é que você está aqui? É o convite no primeiro momento do treinamento, tá? Onde a gente explica qual que é a diferença de felicidade e plenitude e aborda. Aí tem uma base conceitual que eu não vou me ater aqui, senão não dá tempo. Vamos explicar por quê, que se você não tiver pleno, completamente desenvolvido nessas 8 vertentes, você não é uma pessoa plena, não é uma pessoa... Pode até ser feliz, mas não é plena. Para que a gente adquira a plenitude, que é um conceito muito mais sofisticado, mais amplo, nós temos que estar desenvolvendo-nos em 8 vertentes. A primeira delas é a formação acadêmica, como eu falei. A segunda delas é relacionamento familiar. Quer dizer, como é que você está em relação a mãe, pai, irmãos, irmãs, filhos, filhas, avós? É família, tios, esse povo. Aí você vai colocar aqui, ó, de 0 a 100, como é que você está aqui? Na sua análise, né? Na oficina a gente conceitua e você vai colocar um pontinho nessa linha aí de 0 a 100 de relacionamento familiar. Ok? Depois, em que grau você se encontra em relação à saúde física? Então, tem aqui o conceito de saúde física e você vai colocar aqui como é que você está em saúde física. De 0 a 100, saúde física, como é que você se encontra? Ok? Vamos imaginar que você coloque 30%, não sei.
Aí nós vamos pensar como é que você está em relação à saúde financeira. Então, aqui tem a definição do que é saúde financeira. Todas as definições serão dadas com cuidado lá no curso. E aí a gente preenche aqui. Na saúde financeira, eu estou 70%, 10%, 0%, sei lá. Você vai colocar alguma coisa aqui. Na figurinha que eu te dou, tem as gradativas aqui, dá para você fazer com mais precisão. Ok? Depois, você vai se analisar em relação à afetividade sua. Aí é com relação à esposa, marido, namorados, parceiro ou parceira. Ok? É diferente de família. Família são os outros. Relacionamento afetivo é o companheiro, a companheira. Ok? Como é que você está nesse aspecto? Faz lá a sua análise. Relacionamento afetivo, de 0 a 100, como é que você está? Em relação à situação profissional, como é que você se enxerga de 0 a 100% em relação à sua situação profissional? Mais uma vez, você vai colocar aqui situação profissional de 0 a 100, um estágio de 0 a 100%. Em relação a seus relacionamentos interpessoais, não é nem família e nem afetivo. São os amigos, colegas, grupos religiosos, outros grupos com os quais você interage. A gente chama isso de relacionamento interpessoal. Como é que você está nesse aspecto? De 0 a 100, quanto? Ok? 0, 100, 10, 20, 30. E por último, como é que você está em relação à filantropia? Como é que você ajuda outros de maneira autônoma, voluntária? Tem um conceito que a gente vai tratar direitinho, essa questão de filantropia. Tá? Bom, dado esses conceitos na oficina, você terá uma oportunidade para refletir e de colocar, fazer o seu radar, né, o seu gráfico radar, desse octógono. E vai ter aqui uma espécie de desenho aqui, né? Que representa a área da sua plenitude. O que seria uma pessoa plena? Se ela tivesse em 100% e tudo. Uma utopia, tá? Mas vai que esse é o grande objetivo da gente. Buscar a plenitude, que é o 100% em todas as vertentes. Isso seria uma pessoa plena. 100% no relacionamento familiar, 100% com relação à saúde física, 100% com relação à saúde financeira, 100% com relação ao relacionamento afetivo, a situações profissionais, aos relacionamentos interpessoais, a filantropia e a formação acadêmica. Tá? Como nós não estamos 100% em tudo, você vai estar com uma área menor que esse octógono, e essa área que você vai preencher a partir dessa primeira reflexão na oficina reflete o seu estágio atual de plenitude. O nosso trabalho na oficina é fazer uma série de atividades que expandem isso para se aproximar do octógono, da área do octógono. Ok? Esse é o primeiro trabalho. Nós vamos preencher isso aqui, leva isso aí algum tempinho lá, mas a gente vai fazer isso. Como é que o curso acontece? É uma mesa grande, onde tem uma série de espaçosa para você colocar cartolina, todos os materiais que nós vamos te dar lá, e você fica naquela mesa, sozinho. Qualquer necessidade de diálogo ou de mentoria, nós fazemos individualmente na sua mesa. Então, não podem ser mais do que 10 pessoas, 10 pessoas até é muito, tá certo? Se nós tivermos menos pessoas, é melhor ainda. Mas, portanto, é uma atividade bem individual, assim, bem restrita. Não dá para mim conduzir esse trabalho para mais de 10 pessoas. 10 pessoas já é bastante. Tá bom? E aí, feito isso, nós vamos partir para um segundo trabalho, que é basicamente, você tem 8 vertentes, certo? E você vai estar em algum estágio em cada uma dessas 8 vertentes. Esse radar que você preenche representa, se a gente calculasse uma área, a área do octógono é menor do que a sua área, né? É maior do que a sua área, portanto. Então, o que está dentro da sua área seria o seu estágio de plenitude. Nosso trabalho na oficina é ampliar isso. Não só na oficina, como na nossa trilha inteira. E aí, depois eu vou perguntar para você o que falta para chegar a 100%, na sua opinião, em cada uma das vertentes. O que falta para chegar a 100%? Você vai dar lá as suas opiniões escritas, tudo o que eu estou falando tem template específico na hora lá para você fazer, orientado diretamente por mim, em real time ali. Quanto tá distante isso de mim? E além de preencher o quanto distante você está, quer dizer, por que falta
esse gap aí para 100%, você vai colocar um estágio de prioridade para essas 8 vertentes aí. Qual que você acha mais importante hoje? É a financeira? Então você vai colocar 1 na financeira. É a física em segundo lugar? Então você vai fazer, além de preencher para cada uma delas qual é o gap, certo? Qual é o gap? Quer dizer, qual é o gap que você tem, ok? Você vai dizer para mim qual que é o nível de relevância, de importância para você em cada uma dessas 8. Claro que as 8 são importantes, mas conforme o seu estágio de vida, há um que está mais importante que o outro. Você poderia adotar como critério o mais importante, o que eu colocaria como mais relevante, mais prioritário, é aquele que eu estou pior. Alguns dizem isso. Outros não, aquilo que é mais importante é aquilo que eu estou melhor, que eu já estou trabalhando isso há algum tempo, não sei. Você vai colocar aí uma ordem de prioridade. Depois você vai entender lá na oficina para que serve essa ordem de prioridade, tá bom? Muito bem. Tá claro até aqui? Deixa eu voltar aqui e perguntar e ver se tem alguma pergunta até esse momento. Alguma pergunta até aqui? Nenhuma pergunta? Se você quiser fazer uma pergunta, eu posso dar o microfone para vocês. Eu vou até aqui fazer. Todos estão com o microfone aberto, ok? Todos estão com o microfone aberto a partir de agora. Quem quiser fazer alguma pergunta antes de eu evoluir, pode fazer agora. Elise, Luiz, Walter, Márcia. Tem mais gente lá embaixo? Deixa eu ver. Tem gente que fica lá embaixo para a gente não ver. Não, ainda não chegou. Tá. Nenhuma dúvida? Claríssimo. Então tá bom. Voltemos ao slide, então, e eu vou explicar o resto. Bom, então aqui nós já gastamos um periodinho do primeiro dia, do sábado, né? Sempre a oficina é uma sexta, é um sábado e um domingo. Sábado a gente começa às 8h30, vai até mais ou menos umas 6, 6h30 da tarde. E no domingo a gente começa às 8h30 de novo e termina lá para umas 4h30 da tarde. Tá? Esse é o horário. Bom, depois disso nós vamos fazer o seguinte. É a segunda parte. Então já preencheu o octógono, já disse o que falta para chegar no 100%, à luz da sua primeira análise, e já fez uma priorização de ordem de importância, de relevância, da primeira até a 8ª vertente. Agora, você vai fazer um exercício, que também está no meu livro, num diagrama que eu criei, está lá no meu livro também, chama-se Diagrama do Fazejamento. Eu vou pedir para você escrever 100 atividades num caderno que você vai levar, ou num papel que eu vou te dar lá. Tudo você não precisa levar nada. Tudo eu te dou lá. Então, eu vou te dar uma folha com espaço para mais ou menos 120, 150 atividades, e você vai escrever ali 100 atividades no mínimo. Tá, ok? Atividades, todas elas. Não vale atividades que são muito óbvias. Por exemplo, escovar dente, tomar banho, são coisas muito óbvias. Então, você vai escrever atividades lá, brincar com os filhos, visitar os pais, fazer uma atividade lá relativa ao seu trabalho, eu não sei, você vai escrever 100. Isso leva um tempo, tá certo? Você vai fazer tranquilo, se você quiser sair da mesa e ir lá para baixo, tem um espaço bacana ali para você ficar sozinho. Você vai escrever 100 atividades. E essas 100 atividades, depois que você escreveu assim, pode ser 120, pode ser 150, mas provavelmente, para a gente começar o trabalho, 100 já será o suficiente. Enquanto não terminar 100, você não evolui para o próximo trabalho, tá certo? Depois que você preencheu a 100, façam aí as suas anotações, tá? Assim que eu terminar essa fase, eu volto para a pergunta. Você vai escrever em cada uma dessas atividades, tem um número na frente, por exemplo, a atividade brincar com seus filhos vai ser a número 13. Você vai fazer a anotação lá no template que eu vou te dar e vai estar marcado. Cada atividade vai ter um número de 1 a 150, tá bom? 100 no mínimo você tem que fazer. Muito bem. E aí, o que nós vamos fazer? Eu vou te dar um painel desse aqui grande. E nesse painel grande, você vai começar a refletir atividade por atividade e vai ter que colocar num desses quadrantes aí. Tá certo? Então, por exemplo, vamos imaginar que você escreveu lá uma atividade 1. Você vai começar pela atividade 1. Você vai pegar um post-it, vai escrever o número 1 nesse post-it e o seu desafio é saber onde você vai botar esse post-it nesse diagrama aí. Então, a primeira pergunta que você vai fazer é a seguinte: eu preciso ou não preciso fazer isso?
Esse já é um grande dilema. Por exemplo, brincar com os filhos. Eu preciso ou não preciso brincar com os filhos? E aí é uma discussão, uma reflexão que você vai fazer muito sozinho ali. Se você colocar precisa, é porque você precisa. Não é porque o seu filho precisa que você brinque com ele. Se o seu filho precisa que você brinque com você, você vai escrever não preciso, porque você não precisa. Tá claro? Então, isso é uma decisão dramática ali. Preciso ou não preciso é quase que fisiológico. Eu preciso brincar com meus filhos. Isso me faz muito bem. Se eu não brincar com meus filhos, eu fico mal. Então, você vai colocar preciso. Muitas vezes a gente confunde o precisar com o querer. Então, vamos imaginar aqui que brincar com os meus filhos, eu vou lá e colocasse assim, não, eu não preciso. Quem precisa é eles. Eu não preciso brincar com eles. Aí a pergunta, você quer ou não quer brincar com eles? Ah, eu quero. Mas não preciso. Percebe que é uma distinção já importante? Não preciso, quero, não preciso? Então já está nesse esse post-it número 1, brincar com as crianças, você vai colocar num desses 4 quadrantes aqui, que está entre não quero e quero. Não quero fazer, não preciso fazer, perdão, e quero fazer. Agora você tem que responder ainda mais 2 perguntinhas. Tá bom, perdão. Brincar com a criança, eu não preciso, quero. Tenho tempo ou não tenho tempo? Não, não tenho tempo. Então já ficou para esses 2 quadrantes aqui embaixo. Sabe ou não sabe brincar com as crianças? Não sei muito bem brincar com a criança, não. Então, teoricamente, o seu post-it ficaria no quadrante não preciso, quero, não tenho tempo e não sei. Aqui embaixo. O segundo quadrante do lado do direito para o esquerdo, lá embaixo. Você vai colocar o seu post-it ali. Você vai fazer isso com as 100 atividades que você colocou. Ok? Vai fazer esse exercício. Vai ter 100 atividades aí. Conforme você vai colocando esse diagrama, senhores, traz uma reflexão muito contundente da nossa vida. Você não tem relevância, você nem imagina o quanto isso nos faz pensar sobre nós mesmos, tá? Porque, de repente, quando você vai colocar um monte de post-it, você vai começar a ver onde eles não vão ficar preponderantemente. E aí, depois que você colocou o 100, você não sabe o significado de cada um desses quadrantes. Tem um significado hipotético cada um desses quadrantes. Eu não vou colocar aqui o significado, porque eu quero que você descubra lá. Por enquanto, você vai colocar isso aí sem nenhum filtro, sem nenhuma significância. O que significa eu não precisar fazer alguma coisa, querer fazer, não ter tempo e não saber fazer? Isso significa alguma coisa. Cada quadrante desses 16 aí, que não tem nada escrito nele, tem um significado. Você vai preencher isso e vai colocar o post-it sem saber o significado. Depois disso, eu vou te dar o significado. E vai ser uma porrada grande. Vai ser uma coisa importante você saber. Puxa vida. Quer dizer que não precisar fazer uma coisa, querer fazer, não ter tempo e não saber, significa o quê? Então, tem um significado desses quadrantes, que isso está no nosso livro, mas lá você vai fazer isso depois. E depois de dar esse significado, que você vai saber direitinho o que é, você vai entender uma coisinha muito importante, que é esse diagrama aqui. Ó. Tudo que tiver nesse quadrante aqui vermelho, chamado zona proibida, ou seja, não preciso, não quero e não tenho tempo, os post-its que estarão aqui estarão você, a partir de hoje, proibido de fazer. Ok? Você não vai poder fazer mais isso a partir de agora. Então, você, a partir desta oficina, estará proibido a realmente gastar tempo em fazer o que não precisa, não quer e não tem tempo. Ok? Então, veja, se o que tiver aqui na zona proibida for muito relevante para você, você vai ter que trocar esse post-it para colocar numa das outras zonas, ou a branca, ou a azul, a verde ou a amarela. Lá eu vou te dar toda essa instrução direitinho, aqui não dá para fazer. Mas se ficar ali na zona proibida, se você fizer, eu vou te dar um tapa na mão e vou falar assim, que é isso? Não é esse o seu plano de vida. Não é gastar tempo com coisas que você não precisa, não quer e não tem tempo, mesmo que saiba. Então, isso é uma reflexão dura, ponderada, difícil, lacrimal, eu diria. E essa zona proibida, você só vai deixar aí o que você não vai fazer mais. Pelo menos por enquanto. Você vai deixar isso como proibição a fazer. E aí você vai ter que pensar, poxa, o que eu quero fazer que está nessa zona proibida, preciso fazer isso, eu tenho que colocar ou na zona branca, zona azul, zona verde ou zona amarela. Vamos explicar o que é cada uma dessas zonas. A zona verde
você vai entender aí mais ou menos o que ela significa, é tudo aquilo que você vai fazer e te dá prazer fazer. Então, você vai ver os post-its que ficam ali e você vai ver se dá prazer ali. Nesse momento, você pode criar novos post-its, colocar novas atividades que você não tinha lembrado antes. Aí você pode fazer uma série de outras coisas que lá a gente explica. Você vai colocar na zona azul tudo aquilo que você precisa fazer, não quer fazer, então é uma coisa difícil de fazer. Você vai ter que ter alguém para te bater na tua mão para você fazer. Sabe essa coisa? Fazer exercício para mim, está nessa zona aí. É muito difícil fazer, eu tenho que ter alguém para me ajudar nesse sentido. Preciso me concentrar muito, exigirá muita força de vontade da minha parte para fazer isso, mas eu vou colocar na zona azul. A zona amarela aqui embaixo é tudo aquilo que eu preciso fazer, mas eu não tenho tempo de fazer. Então alguém vai fazer. É tudo aquilo que dá para ser contratado, que alguém vai fazer por você. Você vai ver se os post-its estão ali, dá para contratar. Se não dá para contratar isso, você vai ter que colocar ou na azul ou na branca, ou na verde. Na zona vermelha, jamais. E na zona branca, é aquilo que você nada de braçada, aquilo que você vai fazer, aquilo que é emergencial mesmo, e que você vai fazer como prioridade pessoal. Esse raciocínio, senhores, leva todo sábado. A gente tem que terminar o sábado com isso bem clarinho na cabeça da gente. Isso exige muitas decisões. Você vai ter que tirar uma coisa da zona proibida e decidir onde põe. Você vai tirar uma coisa da branca e botar na zona proibida, porque aquilo não lhe assegura nenhuma evolução com relação àquelas 8 vertentes que você fez. Porque as atividades que você colocou aí precisam ter conexão com as vertentes, com as 8 vertentes, com uma delas. Então, quando você faz as 6 atividades, as 100 atividades, uma das coisas que a gente pede é conecte com cada uma das 8 vertentes. Atividade 37 tem a ver com qual vertente? Pô, nenhuma delas. E onde ela está? Está na zona de prioridade pessoal? Que estranho, né? Uma coisa que você precisa fazer, quer fazer, tem tempo disponível, sabe ou não sabe fazer, mas não tem nada a ver com uma das 8 vertentes? Estranho. Então, essa movimentação de post-its, do branco para o azul, do azul para o amarelo, do amarelo para o vermelho, alguma coisa do vermelho para o verde, é um exercício muito duro de fazer e muito importante. Muito importante. A ideia é que no sábado, no máximo, você tenha esse painel prontinho na sua mão. Ok? Ok? E esse painel lhe dará parâmetros, os subsídios para dormir de um jeito diferente. Você vai pensar no que você fez e para vir no domingo pronto a continuar o processo. Tá claro? Alguma dúvida até então? Como isso está sendo gravado, né? Depois as pessoas vão poder assistir. Tá claro aí? Dúvidas? Nenhuma dúvida? Só escrevam aí, por favor, Elísio, Walter, Márcia. Só se eu saber se vocês estão aí. Elísio, tudo bem? Tudo certo. Ok. Muito bem. Terminamos o sábado com o octógono preenchido, priorizado, com as lacunas definidas, com as atividades colocadas pela primeira vez no diagrama do fazejamento e pela segunda vez remodelando-o inteiramente. Ok? Em feito isso, vamos continuar então. O que acontece no domingo? No domingo pela manhã, nós vamos explicar o conceito de Ikigai. Nós podemos ainda gastar um tempinho para terminar o que não foi terminado ontem, no sábado, né? E nós vamos explicar para vocês o que é Ikigai. Então, vocês serão convidados a refletir sobre o Ikigai. O Ikigai é o que você ama fazer. É um conceito japonês que significa razão de ser. Tem um livro publicado que a gente vai levar ali, chama Ikigai. Esse livro mostra muito bem que os países onde o Ikigai é muito utilizado, as pessoas têm uma longevidade maior, vivem 120, 130 anos. É impressionante. Vou explicar lá direitinho quais são esses lugares. Porque eles têm uma razão de ser. É um conceito que significa razão de ser. Todos que têm uma razão de ser vivem a vida de um jeito diferente. Então, de acordo com os japoneses, todo mundo tem que ter um Ikigai. Encontrá-lo requer uma pesquisa profunda e muitas vezes demorada de si mesmo, que fizemos no sábado, com profundidade.
E essa pesquisa é considerada como sendo muito importante, pois acredita-se que a descoberta do próprio Ikigai traz satisfação e sentido à vida. Então nós vamos começar a pensar sobre o que você ama fazer e o que você é bom em fazer. Dentro daquelas 7 atividades, 100 atividades que você fez, que você reorganizou no diagrama do fazejamento, comece a colocar nesse rol aí coisas que você ama e coisas que você é bom em fazer. Comece a colocar ali. A junção dessas coisas é a sua paixão. E você tem que criar aqui um rótulo para essa paixão. Qual que é a sua paixão? Um outro desafio é começar a pensar aquilo que você é bom em fazer, que já está preenchido, com aquilo que você pode ser pago para fazer. Puxa vida, aquilo que é bom em fazer, que eu posso ser pago para fazer, você vai escolher uma delas e definir a sua profissão, algo que caracterize a sua profissão. Aquilo que você pode ser pago para fazer e aquilo que o mundo precisa que seja feito é a sua vocação. Aí você vai definir qual que é, então, a sua vocação, escolhendo os detalhes disso. E aquilo que o mundo precisa que seja feito, e aquilo que você ama fazer, é a sua missão. Então, teoricamente, você vai fazer um documento que você vai gerar isso aqui que eu tenho para mim. Por exemplo, o meu, né? O meu Ikigai, qual é? Bom, o que eu amo fazer e que eu sou bom em fazer? Eu acho que é dar palestras. Acho que eu faço isso muito bem e faço isso há muito tempo, embora tivesse, na minha infância, sido gago. Né? Então, acho que isso aí é a minha paixão. Eu sou remunerado para isso também, mas é a minha paixão, faço com muito amor. Ok? O que eu sou bom em fazer e eu posso ser pago para fazer? Todas as coisas que a nossa empresa Gauss Consulting Group faz. Quer dizer, ali tem coisas que a gente é muito bom em fazer e que as pessoas nos pagam para fazer aquilo, um valor bacana, legal, nos dá bastante satisfação e sobrevivência. O que é aquilo que eu posso ser pago para fazer e que o mundo precisa ser feito? Todas as pessoas da nossa equipe, dos nossos parceiros, as pessoas que eu indico no mundo, é a minha vocação. É juntar aquilo que o mundo precisa que seja feito com as pessoas que eu posso juntar isso. Certo? Atividade de vendas, atividade que eu considero de comercialização, de difundir, de fazer um trabalho, de colocar a nossa equipe para trabalhar além de mim. E aquilo que o mundo precisa que seja feito, que eu amo fazer, é a minha missão. Aqui está os nossos treinamentos do WT. O que eu estou fazendo aqui hoje faz parte da minha missão. Eu posso até ser remunerado também por isso, mas é a minha missão maior, entendeu? Eu pagaria para fazer isso se fosse necessário. Ok? Então, esse é um trabalho que você vai gastar algum tempo para fazer. No domingo, pela manhã. E mesmo que você não termine, você vai ter vários subsídios para, em algum momento, consolidar o seu Ikigai. Eu vou te ensinar a fazer esse raciocínio e você vai sair de lá ou com ele bem encaminhado ou com ele pronto. Tá claro? Vou voltar de novo ali e perguntar para você se você tem alguma dúvida com relação ao Ikigai. Dúvidas com relação ao Ikigai? Ok. Está ficando claro, né? Essa é a ideia. Não vamos demorar muito, mas a ideia é que as pessoas entendam o que acontece. Depois de terminado essa reflexão, tem um tempinho para fazer isso, eu vou voltar lá no slide. Então, eu mostrei o meu Ikigai, né? Você vai construir o seu. E aí você vai começar, nós vamos escolher 3 daquelas vertentes prioritárias para você. Certo? 3 daquelas vertentes. Tem 8, não tem? Mas você priorizou as 3, não foi? E a ideia agora é você fazer o seguinte. Nós vamos escrever, esse aqui é um template que nós vamos preencher para cada vertente. Você teria que fazer esse formulário aqui 8 vezes, ok? Mas lá na oficina não dá tempo de fazer as 8. Nós vamos fazer pelo menos 3. As 3 mais importantes para você. Se der tempo de fazer as 8, ótimo. Mas normalmente não dá. Então nós vamos fazer as 3 primeiras. As outras você vai conseguir fazer sozinho, que você vai pegar o fio da meada. E aí a ideia é que você escreva um compromisso com relação àquela vertente. Você não escreveu ali como é que você estava? Você não escreveu o que falta fazer? Então qual é o compromisso que você se imporá daqui para frente em relação àquela vertente? A primeira, por exemplo, da sua lista de prioridades. Pode ser que essa lista de prioridades mude depois do diagrama do fazejamento. Vocês vão ver se essa lista de prioridades vai mudar. É muito comum que mude.
Porque no começo você tinha uma visão superficial sobre si mesmo. Depois você terá uma visão mais completa sobre si mesmo. E a ideia, você vai escrever esse compromisso, lá em cima, compromisso. E a primeira coisa que você vai fazer, quais são as atividades daquele diagrama que você realocou, que são chave para esse compromisso? Poxa, aqui é a hora de você descobrir se falta atividade lá. Se faltar atividade lá, você vai corrigir o diagrama, colocar numa dessas coisas aqui, numa dessas zonas, e vir para cá e colocar no Canvas U adaptado. Tá? Então, aqui você vai colocar todas as atividades chaves que tem a ver com aquele compromisso da vertente X. Ok? Feito esse preenchimento das atividades chaves, você vai falar assim, quais são os recursos necessários que eu tenho para fazer isso? Que eu preciso ter? Poxa, o recurso necessário para fazer essa atividade pode faltar um curso, pode faltar dinheiro, pode faltar alguma coisa. Eu preciso saber o que eu preciso de recurso para executar aquela atividade-chave. Ok? Tá claro isso? Então, você vai preencher aqui. Vou te explicar, vou te ajudar nas suas situações, tudo. Por isso que não dá para fazer sozinho. A mentoria durante o preenchimento é muito importante. Então, quais são os recursos que você precisa? Aqui do lado, ajudas. Quais são as coisas, as pessoas, pontualmente, que vão te ajudar a buscar esses recursos para fazer as atividades chaves? Se for, por exemplo, atividade que esteja naquela zona azul, você vai ter que ter um ajudante para fazer isso, senão você vai fraquejar. Então, as ajudas necessárias para você executar as atividades chaves ou te ajudar a obter os recursos necessários. Ok? Qual é o ganho que eu tenho com esse compromisso? Eu tenho um ganho com isso? Então, você vai escrever o ganho aqui embaixo. O que eu ganho? Eu ganho o quê? Porque se não tiver ganho, você não pode fazer só porque eu estou falando que uma das 8 vertentes é importante. Se não tiver ganho, provavelmente não seja uma prioridade. Ok? Então tem que ter um ganho aqui. Se não houver ganho, quer dizer que você já está em 100% daquilo. Então é hora de refletir aquele primeiro diagrama do fazejamento que você... O diagrama não, o octógono que você preencheu. Tem que ter um ganho. Meu ganho vai ser esse. Agora, o que você paga para ter esse ganho? Porque nada é gratuito nessa vida. Nada. Então, qual é o preço a pagar? O que eu pago para ter esse ganho? Se o preço a pagar for muito maior do que o ganho, não vale a pena esse compromisso. Então, nós vamos ajudar você a fazer esse preenchimento. Ganho e preço a pagar. Ok? E, por fim, qual é que é a data que você vai começar isso? Quando você imagina que você vai terminar aquele compromisso lá em cima, e como é que você vai fazer para medir isso? Meta. Todos esses preenchimentos são orientados lá. Nós temos uma diretriz para cada uma delas, vocês vão preencher comigo lá. Por isso que não dá para fazer sozinho. E aí você vai fazer isso aqui para a primeira vertente. Vai fazer outro desse para a segunda vertente. Fazer o terceiro desse para a terceira vertente. E os 8 você vai fazer. Ok? E aí você terá, então, 8 diagramas Canvas U preenchidinhos para você executar o seu Ikigai a partir de todas as atividades que você colocou no dia anterior. Isso já são mais ou menos 4 horas da tarde. A última atividade que nós temos no evento é você exercitar, colocar cada atividade dessa na sua agenda. Seja do Outlook, seja do Google, na sua agenda. Porque a gente aprendeu, se a atividade-chave não estiver na agenda, você não fará. Então, você tem que ter um jeito de colocar na sua agenda as atividades concernentes ao seu plano de vida, destacada com letras, com cores diferentes, eu sei lá como é que você vai destacar isso. Mas é importante que tudo que esteja na atividade-chave esteja planejado, reservado tempo na sua agenda. E aí a gente termina a nossa oficina, mais ou menos domingo, 4h30 da tarde, porque você vai pensar nisso muito mais tempo ainda e terá minha ajuda à distância se precisar. Ok? Esse documento, o Canvas U adaptado para plano de vida, é um documento que eu considero altamente parametrizador da vida. O grande fundamento, quando se termina o plano de vida, é você ter na sua agenda coisas absolutamente definitivas e concernentes às 8 vertentes que nos levam à plenitude, para conduzir a tua vida daí para frente. Ok?
Eu não tenho como lhe monitorar se você vai colocar ou não isso na sua agenda. Mas o grande objetivo é que você consiga colocar essas atividades-chave na sua agenda e as execute com maestria. Tá claro? Deu para entender o nosso raciocínio, senhores presentes? Ok. Então, veja. Quem quiser... o Luiz está perguntando assim, ó. Um exemplo de ganho e custo, por exemplo... Eu vou ganhar, por exemplo, vou dar um exemplo. Vamos imaginar que umas atividades seja... Vou dar o meu exemplo pessoal. Dar o meu treinamento de 4 dias de imersão. Poxa, isso vai me dar um ganho. Nós vamos ajudar muitas pessoas. Eu vou me sentir prestigiado, cumprindo a minha missão. Vou me sentir muito bem. Meu ganho é maravilhoso quando eu dou esse treinamento. Agora, eu tenho um preço a pagar. A presença da minha filha, durante muitos anos da minha vida, eu tive que ficar sem ela. Ficando 4 dias imersos ali. Então, isso é um preço que eu paguei. Hoje, ela dá o treinamento comigo. Mas durante muito tempo não foi assim. Então, eu posso dizer que eu paguei um preço para o meu objetivo. E esse preço valeu a pena. O preço não pode ser tão alto assim, entende? Mas é um preço. Tem que ser pago. E tudo tem um preço. Tudo, absolutamente tudo tem um preço. Se não tiver preço, é fácil demais. Então lá eu vou te ajudar a você saber o que você vai perder. Qual é o preço que você vai pagar para conseguir o que você deseja. Ok? Muito bem. É isso que eu queria fazer, é isso que eu queria deixar gravado para as pessoas assistirem. Exatamente, Felipe. Não há café grátis. Não tem jeito. Tudo que você sonha tem um preço a pagar. Né? E esse preço a gente tem que saber qual é para ver se vale a pena pagar esse preço. Porque vai ter um. Tá bom? Ficando gravado, as pessoas poderão entender, não pode ter muito tempo, né? São meia horinha aí de fala, mas é importante que as pessoas entendam o conteúdo na nossa oficina para que, de fato, vocês possam fazer. A próxima oficina vai ser no dia 25 e 26 de junho, de maio agora, aqui em São Paulo. Quem fez os nossos treinamentos já paga com 50% de desconto. Portanto, paga metade, porque eu tenho uma necessidade. O cara que fez os nossos treinamentos precisa dessa oportunidade. Nem sempre bate, né, com os dias e horários e tal, mas eu dou ele mais ou menos umas 4, 5 vezes por ano essa oficina. Me dedico realmente a esse período, né? Faço o evento. E para quem não fez o treinamento, é R$ 1.500, pode pagar em 12 vezes no cartão de crédito, sem problema nenhum. E todo o material a gente dá ali. Tá bom? Quem vier de São Paulo, quem é de São Paulo, é fácil, pode voltar para casa, normal. Quem é fora de São Paulo, tem hotéis ali perto, a gente pode depois pesquisar e falar para vocês como é que é. Nem sempre acontece no mesmo lugar, mas é assim, dia 25 e 26 de maio agora, é um sábado e um domingo, tá certo? Quem quiser me dar o privilégio de estar lá comigo para construir esse plano de vida, eu acho que é uma oportunidade bacana e será uma grande honra ter você ou quem mais você puder indicar para participar disso. Tá bom? Perguntas, senhores? Se não tiver perguntas, eu encerro aqui para gerar o vídeo e efetivamente a gente poder mostrar isso para as outras pessoas. Tem alguém que tem interesse em participar aqui? Agora, no dia 25 e 26? Sim, vai ter mais webinários. Ô, Luizão, difícil ir para Campinas, querido. Difícil para Campinas. Mas quando eu for, eu vou te falar aí. E vem aqui você também. Eu estou em Santos agora, né? Mas será um privilégio, então, vê-los ali. Isso, Lísio. Estude a possibilidade. Eu preciso que você tome uma decisão assim o quanto antes, né? Para a gente reservar lá o espaço para você. São só 10 vagas. Mais do que isso, eu não vou aceitar. Até no lugar lá, até grande, até pequeno para 10 pessoas. Se eu puder fechar em 8, eu vou fechar em 8. Tá bom? Ou menos, quando tiver. Tá bom, então? Muito obrigado a todos. Alguém quer falar alguma coisa? O mic está aberto. Você só tem que tirar o mútuo aí de vocês para poder falar. Fiquem à vontade. Ok.
Aires, se você puder, me manda um WhatsApp. Esse é meu WhatsApp, Aires. Ou quem quiser falar comigo por WhatsApp, tá aí, eu coloquei aí no meu WhatsApp, no WhatsApp meu, 976055470. Fala comigo lá no privativo, que a gente conversa em separado sobre isso. Ok? Beleza, então. Um grande abraço a todos e até uma próxima live. Nós vamos ter várias lives e cursos por aqui também, ok? Essa é a nossa plataforma de comunicação com as pessoas. Tá bom? Sejam bem-vindos aí à nossa plataforma Go Branch, que nós vamos usar bastante. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.